Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E a nossa aula de hoje está super importante, com um tema muito interessante, que é voltada para o Dia dos Pais. Então, boa noite, sejam bem-vindos ao canal que te ensina a alcançar sua liberdade, financeira, trabalhando em casa com os melhores bolos caseiros da sua região. E a nossa aula de hoje é voltada para o Dia dos Pais. E claro que uma data tão importante como essa não poderia passar despercebida. E eu trouxe aqui para vocês várias opções que a gente vai falando durante a aula. O nosso principal foco é utilizar essa data para alavancar ainda mais as vendas dos bolos caseiros. E como que eu posso fazer isso utilizando a data temática de Dia dos Pais? É o que você vai descobrir na aula de hoje. Então sejam bem-vindos, boa noite, vamos começar a nossa aula, vão entrando, vão ficando à vontade. Já trago aqui uma super dica, pega um papelzinho, uma caneta, a live está recheada de dicas, conteúdos, vai ter receita, vai ter recheio, vai ter massa de bolo, vai ter todo o preparo, decoração, tudo bem direitinho com vocês. Mas ao longo da aula eu vou trazer várias dicas e muito conteúdo e é importante que você pegue um papelzinho e uma caneta para anotar. Se forem surgindo qualquer dúvidas ao longo da aula, deixa para o final que eu vou abrir para vocês perguntarem. E aí, conforme a gente for caminhando, podem ir colocando aí nos comentários também, que eu tô lendo vocês aqui na televisão. E vamos embora. Um beijão, Jaque. Fico feliz que você esteja gostando. Lembrando, viu, que a gente vai ter a nossa maratona intensiva para a gente aprender um pouco mais sobre o mundo dos bolos caseiros. Eu vou ensinar muita coisa para vocês lá na maratona. Vai ser uma série de aulas gratuitas e vai acontecer agora no final de agosto. Então fiquem atentos que eu vou passando todo o cronograma e todas as informações para vocês ao longo aí desses dias que estão vindo. Gente, para a aula de hoje eu separei uma massa coringa, que é a nossa massa fofinha branca. Cá está ela. Já trouxe alguns modelinhos para vocês irem se familiarizando. E hoje eu quero despertar, além de tudo, o senso de criatividade de vocês. A gente está pegando em uma data que ela tem uma pegada mais masculina, afinal é Dia dos Pais, mas que ainda assim você consegue adaptar tudo que você vai aprender aqui hoje para aplicar em outras datas comemorativas e vender bolo aí o ano inteiro, todos os dias. Essa é a principal fonte, assim, para mim, é a principal vantagem de você trabalhar com bolos caseiros. Vende todo dia, você consegue alcançar ali a imaginação do teu cliente, você consegue fazer parte de momentos especiais, levando para ele uma pegada de sabor caseiro. Gente, para mim é muito fundamental a gente conseguir transmitir carinho, transmitir amor através dos nossos produtos. Então, cada colherada, cada fatia que o nosso cliente come do nosso produto é uma volta ao mundo de lembranças e você consegue trazer isso mesmo não conhecendo ainda o seu cliente. Os bolos caseiros eles têm uma pegada muito afetiva e você consegue vender todos os dias, não precisa esperar a data comemorativa como o Dia dos Pais. Então você consegue vender para um lanche da tarde, para matar aquela vontade de desejo de doce. Você consegue vender para dar de mimo e lembrancinha, que a gente vai ter aqui também hoje. Consegue decorar para também datas comemorativas. Então é super versátil. Vamos nessa? Gente, já vou começar a aula de hoje, conforme for passando eu vou dando as dicas, tá certo? A gente vai fazer primeiro a massa do nosso bolo. É uma massa super prática, você faz em menos de 5 minutos, deliciosa. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, já que o tema é Dia dos Pais. Eu quis trazer uma pegada um pouco mais adulta e a gente vai utilizar, para saborizar essa massa, a nossa pasta saborizante. Estou usando aqui a da Gustosia, com o sabor de whisky, tá certo? Então a gente vai trazer um toque mais... como é que eu posso dizer, mais diferenciado nessa massa, fica uma delícia. Gente, essa pasta saborizante me surpreendeu bastante, essa da Gustosia de whisky, porque ela tem um cheiro muito característico e um sabor que eu tenho certeza que o seu cliente vai amar. Se você não quiser colocar a pasta saborizante, não tem problema, somente utilizando a receita também fica maravilhoso. Então vamos embora. O que você precisa saber sobre essa massa? Essa massa você vai utilizar poucos ingredientes, você consegue fazer agora, aí na sua casa, com o que você já tem na sua cozinha. Você vai precisar para essa massa de 2 ovos, eu uso ovos grandes ou extra grandes, de mais ou menos 55 gramas. Então aqui eu vou precisar de 2 ovos inteiros, grandes,
250 gramas de farinha de trigo. Eu prefiro utilizar a farinha de trigo sem fermento e acrescentar o fermento a mais. Se você só tiver a farinha já com fermento, já pode utilizar, não tem nenhum problema. São 250 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó químico para bolos, se você for utilizar a farinha sem fermento. 250 gramas de açúcar. Aqui, gente, o açúcar, vocês podem utilizar o açúcar que vocês quiserem. Só que sempre lembrando que cada mudança que você faz, nem que seja no açúcar, vai mudar o resultado da tua massa. Então, o açúcar cristal, que é o que eu estou utilizando aqui, ele tem os grãos maiores. Então, ele derrete mais devagar no meu forno e eu vou ter como resultado um bolo um pouco mais estruturado e mais douradinho. Se eu fosse usar o açúcar refinado, ele é mais fininho, então quando a gente bate ele com o óleo, ele forma mais bolhas de ar, deixando o bolo levemente mais fofinho. Açúcar mascavo, ele tem mais umidade, tem aquele sabor mais caramelizado. Então você consegue trazer isso para a tua massa de bolo também. Lembrando que o mascavo ele é marrom, então vai mudar a coloração da tua massa. A gente vai precisar também aqui de 115 gramas de óleo. Óleo é um negócio que a gente tem que ficar atento, porque o óleo de soja, por exemplo, é um óleo que tem um sabor muito forte. Então, se você for utilizar o óleo de soja, ele vai ficar com um gosto um pouquinho mais forte. Aqui eu gosto de utilizar o óleo de girassol, o óleo de canola. Você também pode utilizar óleo de coco, mas lembrando que o óleo de coco ele tem um sabor muito forte. Então, aqui eu gosto de utilizar ou de girassol ou de canola. São 115 gramas de óleo e a gente vai fazer o nosso buttermilk que eu tanto falo aqui para vocês. Para fazer o buttermilk a gente precisa de 2 ingredientes: leite integral líquido e algum ácido. Esse ácido pode ser suco de limão ou pode ser vinagre. Aqui eu vou utilizar o suco de limão porque o sabor fica mais leve. Se você quiser utilizar o vinagre, o mais indicado é o vinagre de álcool, que ele tem um sabor mais neutro, tá certo? O primeiro passo aqui é já fazer o nosso buttermilk, que ele demora em torno de 2, 3 minutinhos para ficar no resultado que a gente quer. Então aqui eu tenho 150 gramas de leite líquido e o suco de meio limão Tahiti. Eu vou pegar o suco do limão e vou colocar aqui dentro do meu leite. Vou dar uma mexidinha de leve. Então vou pegar aqui a minha colher. Vou dar só uma mexidinha. E vou deixar esse leite aqui descansando. Só de colocar o limão, o leite vai ficar levemente mais grosso. A intenção aqui é ele dar uma leve talhada. Então, se separar um pouquinho, não tem problema, essa é a intenção. E por que eu faço esse buttermilk para colocar na minha massa? Essa massa à base de óleo já é uma massa mais úmida, mas ela também é uma massa mais leve. Então o buttermilk é um pouco mais cremoso e ele é mais ácido. Vai interagir com o fermento. Se vocês fizerem o teste aí na casa de vocês, função do buttermilk. O buttermilk, que é essa misturinha do leite com o limão, ele vai trazer mais acidez para o meu bolo. Se você pegar o bicarbonato de sódio ou se você pegar um fermento e colocar vinagre, ele vai começar a borbulhar e a fazer aquela fervura. A mesma coisa acontece quando a gente mistura o buttermilk com o fermento. Então, por que isso é interessante? Porque ele vai gerar mais bolhas de ar e a bolinha de ar, ela conserva umidade. Então, você vai ter um bolo mais úmido, mais leve e mais fofinho. Então, essa é a função do buttermilk. Pode usar em qualquer receita? Pode utilizar em qualquer receita, tá certo? Aqui, eu tenho a pasta saborizante de whisky. Ela é opcional. Eu vou colocar para trazer um sabor um pouco mais diferente para o meu bolo. E vai trazer um sabor um pouco mais alcoólico. Essa pasta, ela não é alcoólica, mas ela traz o sabor do whisky, é uma concentração, tá certo? E aqui eu vou utilizar pouquíssima quantidade. Eu utilizo uma média de 2 gramas para fazer essa receita. É meia colher de café, tá certo? De pasta saborizante sabor whisky da Gostosia. Eu vou bater a massa, levar para assar e a gente vai continuando aqui a nossa aula. Primeiro ponto, o mais interessante dessa massa é que você consegue fazer à mão com o que você tem em casa, então não tem desculpa de, eu não tenho batedeira, eu não tenho liquidificador, você vai bater essa massa à mão. E você vai ver que você não vai levar nem 3 minutos para fazer essa massa. E fez essa massa, leva para assar e a gente já vai para o nosso recheio. Então aqui, sempre que a gente vai trabalhar com bolo caseiro, a gente tem que optar por massas que sejam práticas, que a gente consiga trabalhar em casa. Eu sei que muitas de vocês, levanta a mão, quem aqui é mãe e tem criança pequena em casa e tem que ficar em casa para cuidar
dos filhos pequenos. Quem aqui está passando por essa situação? Tem filho pequeno em casa, tem que fazer almoço, jantar, levar para a escola e por aí vai. Carol, poderia ser a pasta de pistache? Poderia, só que aí vai ficar com sabor de pistache. Pode ser qualquer pasta, tá certo? Quem aqui é mãe e tem os pequenininhos em casa? Ó, a Karine. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Muitos de vocês, eu sei que querem trabalhar com a confeitaria, querem muito, mas ainda não tiveram a coragem de dar esse primeiro passo. Algumas vezes durante o ano vão surgir datas comemorativas, como agora que a gente tem na outra semana o Dia dos Pais. Essa receita que eu tô trazendo aqui para vocês é prática, leva poucos ingredientes e vocês conseguem fazer muito rápido. Então, se tiver alguma de vocês aqui que tá com o pé atrás, não sabe se aventura ou não nessa parte dos bolos caseiros, conselho que eu trago para vocês: façam essa massa de bolo, façam a receita aí na casa de vocês, provem e postem uma foto no Instagram de vocês mostrando esse bolo. Se não aparecer pelo menos uma pessoa dizendo que queria comer o seu bolo, alguma coisa de errada tem. Então, eu queria convidar vocês a sentir como que é trabalhar com os bolos caseiros, quem ainda não trabalha. Quem já trabalha, aproveita para pegar muitas ideias, muito conteúdo aqui para melhorar ainda mais o trabalho de vocês. Então, a ideia aqui é que vocês se permitam pelo menos tentar conhecer o mundo da confeitaria. Para quem não me conhece, que de repente chegou aqui há pouco tempo, eu sou engenheira civil, na verdade, mas larguei a engenharia para trabalhar com os bolos. Comecei com os bolos caseiros, assim como você vai começar, assim como a maioria do pessoal que está aqui também começou. E, gente, é muito libertador você poder trabalhar em casa, para quem é mãe, poder trabalhar perto dos filhos de vocês conseguirem trazer renda para casa de vocês somente com os bolos caseiros. Hoje eu estava conversando com uma aluna e ela contando que... eu achei linda essa história. Que ela começou a vender os bolos caseiros. No começo teve algumas dificuldades, foi superando as dificuldades, os obstáculos que foram aparecendo. O negócio dela foi crescendo. Ela teve que puxar o marido dela, que trabalhava fora, para ajudar ela na produção de bolos caseiros. Hoje em dia é ela, o marido, o filho, e ela tá faturando só com os bolinhos caseiros, trabalhando em casa. Ela tá reformando, inclusive, a cozinha dela para conseguir atender mais clientes. E só com os bolos caseiros ela tá faturando mais de 20 mil reais por mês. Vocês têm noção do que é isso? Trabalhando em casa, perto dos filhos, e o melhor de tudo, ela conseguiu trazer os filhos dela para perto, para conseguir trazer para eles essa oportunidade também de conhecer o mundo da confeitaria. Então, olha que legal. Então, se você tá na dúvida, procura agora colocar em prática o que eu tô trazendo aqui para vocês, para que vocês consigam se superar, consigam se surpreender e talvez encontrar algo que para vocês seja o brilho no olhar, porque para mim é justamente isso. Trabalhar com bolos para mim é trabalhar com amor, é para trazer essa sensação para os meus clientes. Então, isso me traz uma sensação de satisfação muito grande, não só para mim, mas para muitas de vocês. Então, pessoal, esse Dia dos Pais, ele traz uma oportunidade, novamente, como já surgiram outras ao longo do ano, mas a gente está tendo aqui uma nova oportunidade para você se permitir tentar. Então, o Dia dos Pais é domingo. Carol, eu tenho um outro emprego, não vou conseguir. Tira o sábado para criar ali uma mini produção e você conseguir sentir como que é trabalhar com os bolos caseiros, para você poder conhecer. Ai, gente, eu não tenho nem o que dizer, mas pra mim é uma liberdade sem igual, tá certo? Então, vem conhecer como que é trabalhar com a confeitaria e você vai se apaixonar, eu garanto. São 150 gramas de leite, tá certo? Eu vou repetir a receita. Vamos nessa. Vou começar aqui o preparo da massa para vocês verem como que é prático. Para massa, só repetindo os ingredientes. 2 ovos, 250 gramas de farinha, 10 gramas de fermento em pó. Aqui eu tenho 150 gramas de leite com suco de meio limão, já tá bem grossinho. 115 gramas de óleo e 250 gramas de açúcar. Eu vou colocar a pasta saborizante de whisky, meia colher de café, tá certo? Olha como o preparo dessa massa é simples. Aqui no meu bowl eu vou colocar 2 ovos. Vou colocar também o meu açúcar e o óleo. Coloquei esses 3 ingredientes, eu venho aqui com o meu fouet
e vou misturar. Não precisa bater essa mistura, é só misturar. Então, venho aqui. E vou incorporar esses 3 ingredientes. Vou mexer só até o açúcar começar a dissolver um pouquinho. Criou um creme bem uniforme. Eu vou acrescentar a pasta saborizante de uísque. Olha só. Gente, eu não coloco muita pasta saborizante. É só um pouquinho mesmo. Ai, tá sentindo o cheiro? Não. Caramba, é muito cheirosa essa. Ó, eu vou colocar meia colherzinha de café. Ela é bem grossinha. Dá aquela raspadela aqui. Gente, pra você ver, né? Essa pasta saborizante, ela é cara. Mas a gente coloca uma trisquinha, ela traz o sabor que a gente quer pra massa. Então, ela é muito econômica. Fechar aqui. E eu vou misturar essa pasta saborizante. Ficou uma misturinha uniforme. Eu acrescento agora o buttermilk. Olha como que ele já tá bem mais grossinho. Ele já deu aquela talhadinha. Mexo mais um pouquinho. Por último, acrescenta a farinha de trigo e o fermento todo de uma vez. Se você estiver utilizando uma farinha de trigo com qualidade, você talvez nem precise peneirar. Se você notar que a tua farinha ela tá com os bolõezinhos, é bom peneirar. Essa que eu estou utilizando é a fina. São 250 gramas de farinha, 10 gramas de fermento. Coloco tudo de uma vez. Lembrando que a farinha de trigo, a gente não pode mexer demais porque corre o risco de solar o bolo. Se você mexe muito a farinha, você desenvolve o glúten e a tua massa vai ficar pesada. Ela não vai crescer tanto, então não fica legal. Coloquei a farinha toda de uma vez, o que eu vou fazer? Pego o fouet, coloco aqui no centro do bol e eu giro somente no meio. Começou a absorver essa farinha, tiro das laterais, trago de novo para o centro e mexo mais um pouquinho. E eu vou fazer isso até eu não ver mais a farinha. Não tô mais vendo a farinha, a minha massa tá pronta. Então não é para mexer demais a farinha. Carol, por que não ml? ml a gente utiliza quando é água, porque tem o mesmo peso. Eu acho muito mais prático pesar tudo na balança. Então, como eu já vou pesar a farinha, o fermento, o açúcar, da mesma forma que eu tô aqui, ó, pego a balança, coloco o meu bolzinho e taro para pesar os ingredientes, eu pego o copo, taro e peso o leite. Então, eu acho muito mais prático padronizar tudo em gramas. Eu consigo separar os ingredientes e produzir muito mais rápido do que separando alguns em gramas, outro em ml. Então, para mim, é muito mais fácil trabalhar com tudo em grama. E eu vou tirar aqui essa baguncinha pra gente já colocar a massa pra assar. Vocês viram como que essa massa é rápida? Vou tirar aqui. Essa quantidade de massa, ela me rende uma forma de 19 centímetros de diâmetro, redonda. Olha como que a massa fica linda. Com o furo no meio. Então, rende uma forma de 19 centímetros. Aqui, a gente está trabalhando com a pegada de Dia dos Pais. Então, quais são as formas que você pode trabalhar? Tem essa daqui, que eu acho linda, que é a forma do bigodinho. Como ela ainda está sem recheio, não vai dar para ver direito o formato, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eva, você pode renovar com a Gabi, tá certo? Essa aqui é a forma do bigodinho, tá certo? É aquele Eu Amo Bigodinho, que é a forma do papai. Essa forma é da Leila, tá certo? Eu comprei na Leila. Eu tenho ela em 2 tamanhos. Tem ela maior, de 19 centímetros, de 18 centímetros, na verdade. E tem essa menorzinha, que tem 15 ou 16 centímetros de diâmetro. Vamos dar só a régua para eu medir aqui. Ó, 15. E tem essa daqui menorzinha, de 15 centímetros de diâmetro.
Então, eu vou ter essa de 15 centímetros, essa daqui de 13 centímetros. Então, a mesma forma, de 15 centímetros, de 13 centímetros. E eu vou ter também outras possibilidades que eu posso utilizar agora no Dia dos Pais. Eu posso fazer na forma de coração, piscininha. Também posso utilizar. A forma de coração é muito versátil. Você pode utilizar no Dia dos Pais, no dia a dia, no Dia das Mães, no Dia das Mulheres. Então, é versátil demais utilizar a forma decorada de piscininha. Também é da Leila. Gente, todas as minhas formas são da Leila, tá certo? Então, tem essa opção também. Inclusive, eu também assei uma em coração. Utilizei aqui a mini forminha de 13 centímetros de coração, que é essa daqui. Coloquei ela nessa caixinha de Dia dos Pais. É um mini piscininha. Então, é uma opção. Coloquei aqui o mini piscininha, que a gente ainda vai rechear, com 5 docinhos. 3 de chocolate, 2 de doce de leite. Então, aqui é uma opção que você pode ter de presente para Dia dos Pais. Olha só como fica a coisa mais linda. Eu vou falar mais sobre as opções que vocês vão ter mais para o final da aula. Mas já dando spoiler, tem essa opção que vocês podem utilizar. Aqui também é uma opção, mini caixinha quadrada. Olha só, aqui eu coloquei um mini bolinho. A gente também vai decorar esse mini bolinho. E aqui, ó, ele, na verdade, é um mini pool cake. Então, é um mini piscininha. Coloquei nessa forminha de empada, para ele ficar chapadinho em cima, coloquei ele de cabeça para baixo. E coloquei nessa caixinha quadradinha para 4 doces. Essa caixinha é da Ideia. E cabe bem certinho o meu bolinho. Então, aqui a gente também vai decorar para vocês verem como que fica. Então, tem essa caixinha aqui, ó, Feliz Dia dos Pais, Super Pai, Meu Herói. Que é assim. Também mini bolo. E aqui tem essa possibilidade, que é a que eu mais gosto de todas. Essa caixinha também é da Ideia. Na verdade, é uma caixa para docinho, mas vocês sabem que criatividade aqui não falta. Olha só, é uma caixa para 9 docinhos e eu coloquei um mini vulcãozinho. Esse vulcãozinho tem 13 centímetros de diâmetro e ele vai nessa caixinha surpresa, a gente também vai decorar ele. Então, olha só como fica lindo nessa caixinha surpresa. A gente vai decorar com o nosso recheio de leite ninho, com nossos bigoditos, tudo bem direitinho para vocês. Vou fechar aqui de novo e vamos embora assar a nossa massa. Como eu disse, essa quantidade de massa que a gente fez aqui rende uma forma de 19 centímetros com um buraquinho no meio, certo? Só que o que acontece? Se você quiser fazer em outro formato, você consegue também. Uma receita dessa dá 3 desse aqui, pequenininho, de 14 centímetros, 3 mini vulcãozinhos, vai depender do tamanho da tua forma e do formato. Então, você consegue aqui uma boa quantidade de massa para trabalhar. Se você quiser vender no formato tradicional, eu vou fazer aqui com vocês também um no formato tradicional, já que eu mostrei as possibilidades, para vocês verem como que fica. Vou untar. Aqui eu gosto de untar com desmoldante, porque eu acho mais prático. Mas dá para untar com manteiga e farinha, com manteiga e açúcar, com o que você quiser, com desmoldante caseiro. Então aqui, ó, para aplicar o desmoldante spray, coloco no fundo, nas laterais e aqui no cone. Untei minha forma, já posso colocar a minha massa. Então, vou aplicar aqui minha massa e já vou levar para assar. Perfeito. Enquanto a massa assa, a gente vai fazer o nosso recheio. Vou tirar aqui. Forno sempre pré-aquecido, tá certo? Se você estiver trabalhando com elétrico ou com a gás, qual a diferença entre pré-aquecer ou não o meu forno? Se você pré-aquecer, o teu bolo vai assar um pouquinho mais rápido. Se você não pré-aquecer, ele vai demorar um pouco mais para atingir o ponto de assado normal. Se estiver trabalhando com o forno a gás, a temperatura ideal é 180 graus e ele assa por mais ou menos 40 a 45 minutos. No forno elétrico, 140 graus é uma temperatura mais baixa e ele assa por 45 minutos. Eu vou levar o nosso bolo para assar e a gente vai começar a fazer o nosso recheio. Vou colocar aqui.
Aqui, eu esqueci de ligar para pré-aquecer o forno, então ele vai demorar uns 50, 55 minutinhos. Ajustando a temperatura, o meu forno é elétrico, então eu asso a 140. E vou colocar os 50 minutinhos. E vamos embora. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Qual o bolo preferido do seu pai? Do meu pai é bolo de chocolate, gente. Não tem pra onde correr, ele só come bolo de chocolate. Meu pai, ele é igual a Renan. Ele não gosta muito de doce. E o doce que ele gosta é chocolate. Chocolate mesmo, 70%, 80%. Então, o bolo favorito dele é bolo de chocolate. Não tenho nem dúvidas. Vamos embora. Vamos começar agora o nosso recheio. Qual óleo você usa? Eu utilizo o óleo de girassol. Para fazer o recheio, a gente não vai fazer hoje brigadeiro. Eu ia fazer brigadeiro, até trouxe aqui algumas opções de brigadeiro, que vocês também podem colocar como complemento. Então tem aqui, ó, algumas opções de brigadeiro que eu trouxe para vocês como complemento. Vocês podem utilizar. Então trouxe aqui o brigadeiro de chocolate, né? Até um aqui. Brigadeiro de chocolate, brigadeiro de ninho colorido e brigadeiro de doce de leite. É uma opção que vocês podem estar trabalhando. Inclusive tem alguns aqui também, nessa outra caixinha em formato de gravatinha. Então vocês também podem trabalhar. Mas assim, o brigadeiro, qual a diferença do brigadeiro para o bolo caseiro? O brigadeiro, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que bolear, você tem que pesar, tem que confeitar. E a margem de lucro dele é menor, porque você vai vender brigadeiro na unidade. Então, a margem de lucro dele é menor. O bolo caseiro, você vendeu um bolo caseiro, você já tem uma margem de lucro bem maior do que o brigadeiro. Então, você pode trabalhar com os dois, utilizando o brigadeiro como complemento na venda do bolo caseiro. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos agora para o nosso recheio. Eu não vou fazer brigadeiro, porque eu queria um recheio mais cremoso e mais leve. Ok? Então, aqui a gente vai fazer um creme de leite ninho. Esse recheio é feito na panela e eu vou fazer aqui com vocês uma quantidade um pouco menor. Vou pegar aqui a panela. E para fazer esse recheio é bem simples. Esse é um dos recheios de leite ninho que eu mais gosto. Ele não é muito doce, é bem equilibrado e tem muito sabor de leite ninho. Então aqui eu vou acrescentar 200 gramas de leite integral. Mas meu Deus, deu a conta, 195. É o que temos. Carol, meu curso venceu, não peguei o certificado. Carol, meu curso venceu, não peguei certificado. Como que eu faço? É só falar no nosso WhatsApp de suporte que a Gabi retira o certificado e envia, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, aqui, 200 gramas de leite líquido, 200 gramas de creme de leite. Uma caixinha. Quem aqui já está animado para entrar no curso de caseirinhos? A gente vai abrir as inscrições, vocês sempre perguntam. A gente vai abrir as inscrições logo depois da maratona, tá certo? No finalzinho de agosto, começo de setembro. Show? Qual o aro da forma que você colocou para assar? 19 centímetros. O fundo tem 15 e a altura é 8. Mas ela é 19 centímetros, também é da Leila. Aqui, ó, 200 gramas de leite, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite condensado. Então, é a mesma quantidade dos três. Vou vir aqui com meu leite condensado, colocar também as 200 gramas. Pergunta que não quer calar, é 200 gramas ou 200 gramas? Não, tá certo, né? Então, coloquei os 200 gramas de leite condensado e a gente vai colocar agora o leite ninho. O leite ninho é sempre metade da quantidade. Então, se eu coloquei 200 dos outros ingredientes, 100 gramas de leite ninho. Vou abrir aqui. Moço, se tiver algum comentário, alguma dúvida, tu vai deixando aí. Certo. Carol, não consegui deixar comentário na plataforma. Por quê, Karina? Só deixa lá na plataforma, eu respondo todo dia, tá certo? No direct tá um pouco lotado, tô tentando dar conta. Mas qualquer coisa, Karina, manda uma mensagem pra Gabi no WhatsApp de suporte também que eu verifico o que foi que aconteceu, certo? Aqui, ó, 100 gramas de leite ninho.
E a gente vai levar essa misturinha ao fogo até ficar no ponto que a gente quer. Vou desligar aqui. Carol, quero fazer o curso de panetones. Como que eu faço? A gente também vai abrir as inscrições para o curso de panetone logo agora depois do caseirinho, tá? Na verdade, vai ter a opção de comprar junto, né, também. Todos os seus caseirinhos são amanteigados? Carol, todos os seus caseirinhos são amanteigados? Gente, no curso você vai encontrar para todas as receitas que eu trabalho 2 versões. Então, bolo de churros vai ter a versão amanteigada e a versão à base de óleo. Você vai ter sempre 2 versões. Tem alguns bolos que eu não faço 2 versões porque alguma não fica legal. Por exemplo, o bolo de cenoura. Ele não fica legal na massa amanteigada. Então, lá você só vai encontrar a massa à base de óleo porque é a melhor que tem para você trabalhar. Mas a maioria das receitas tem 2 versões. A amanteigada e a base de óleo, certo? É muito relativo isso, porque tem aluno que prefere as massas amanteigadas e tem aluno que prefere as massas à base de óleo. Então, eu trago as 2. Aqui, ó, passei o fouet só para dissolver as pelotinhas de leite ninho. E com o fouet mesmo, eu vou mexer aqui. Esse fouet é de silicone, então ajuda. Mas, se você não tiver fouet, pode ser com espátula, não tem problema. Temperatura sempre média para fazer esse creme, porque ele queima com facilidade. E aqui o segredo é mexer sem parar até atingir o ponto que a gente quer. Enquanto eu vou mexendo, a gente vai conversando. Ó, dissolveu todas as pelotinhas de leite ninho, pode até tirar o fouet e fazer com a espátula. Se vocês acharem mais prático, eu acho. Ai, fica maravilhoso. Fiz o bolo de cenoura com granulado e ficou perfeito. Rose, eu amo esse bolo. Sensacional. Vou pegar uma espátula um pouquinho maior. Quando vai ser a maratona? Carol, quando que vai ser a maratona? Agora no final de agosto. Tá certo? Se preparem. Se preparem. Posso revelar quais vão ser as... As inscrições abrem dia 15, mais ou menos. As inscrições pra maratona, a maratona é gratuita. Tem a apostila, tudo direitinho. Vai abrir mais ou menos dia 15, tá certo? Vão abrir, né? Maratona é gratuita, né? A maratona é completamente gratuita. Na verdade, é uma imersão no mundo dos bolos caseiros. Então, vocês vão aprender desde como começar a estruturar o negócio de vocês, vão aprender receitas, vão ter acesso a dúvidas. Muito, muito conteúdo legal. E é tudo gratuito e também dá direito à apostila, tá certo? Maria da Paz. Manda um beijo pra filha dela. Um beijão, Maria da Paz, pra sua filha. Simbora, gente. Vamos nessa. Quem já participou das maratonas? Quem aqui já participou de alguma outra maratona da gente? Me contem o que vocês acharam das maratonas anteriores. Para quem tá perguntando da forma, cada uma é de um tamanho. Essa aqui do papai, tá certo? A gente tem ela menorzinha, que essa daqui tem ela maior. Essa daqui é de 13 centímetros, 13, 14 centímetros. Essa daqui 15 e 16. Então, tem várias opções. Tem um coraçãozinho também de 16 centímetros e tem um mini coraçãozinho de 13 centímetros, que é esse daqui. Esse daqui que eu utilizei aqui é o mini piscina de 13 centímetros de coração. Tem na Leila? Tem, é da Leila. Todas essas formas são da Leila. Gente, qualquer dessas formas minhas que vocês quiserem comprar, todas eu compro com a Leila. Todas, certo? Então, se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para ela que ela ajuda vocês. Inclusive, spoiler, tá certo? A Leila montou, te falei, te mostrei? Te mostrei? Não. Gente, a Leila montou um kit maravilhoso para vocês. Já dando spoiler aqui para vocês. Vão ter formas dessas aqui que eu utilizei, de 19 centímetros boleada. Vão ter formas piscina de coraçãozinho. Vão ter formas decoradas. Então, um kit maravilhoso e vai estar com a opção de frete grátis. Ela vai lançar de hoje para amanhã. Então, fiquem atentos lá no Instagram dela também, que vem muita novidade. Ó, vou te levar pra fazer o café da manhã da minha pousada e só se a gente ficar hospedado. Aí, vamos embora, amor. Patrícia, nesse caso, a gente pode estar indo, viu? Vamos ficar hospedados aí. Eu faço os bolinhos pro seu café da manhã. Tá tudo certo. Eu Tá lavo tudo a louça, certo, eu tá lavo tudo a certo. louça. Renan tá dizendo que lava até a louça. Simbora. Carol, eu já participei da maratona e aprendemos muito com as maratonas. Fico feliz, viu, Mili? Graças às maratonas eu conheci essa pessoa maravilhosa que mudou a minha vida. Lari, um beijão!
Gente, vocês são maravilhosas. Queijadinha tá rendendo a Josimon. Vamos embora. É isso. Vamos colocar pra quebrar nesse Dia dos Pais. Eu quero vocês arrebentando. Carol, nunca fiz bolo na minha vida. Esse é o momento. Esse é o momento pra você fazer. Te ensinei uma receita fácil que você faz com o que você tem em casa. Então, não inventa desculpinha não. Vamos embora. Vamos embora que eu quero vocês vendendo, ganhando dinheiro. Junto com a família coladinho de vocês aí. Já quero mais cursos. Rose, pode falar? Spoiler do que está por vir? Pode só não a data, né? A gente ainda tá pensando aqui na data, mas vão vir novos cursos para vocês também. Vai ter de produtos de vitrine, vão ter curso de bolo decorado. Então vem algumas e vai ter um curso completo de sobremesas também, com todas as minhas sobremesas. Então vem novidade aí pela frente para vocês. Ó, a Dani tá fazendo muito pão de mel. Engraçado, né? Cada um tem um diferencial. Já falaram da queijadinha, já falaram agora do pão de mel. Gente, mas é isso. Arrasem nas vendas. Quero ver vocês crescendo muito. Uma das grandes diversidades, das vantagens do curso é a diversidade, que se adapta para qualquer região, né? Exatamente. Dos grandes diferenciais do curso é que eu não fiz baseado nas receitas que eu mais vendo. Eu trouxe todas as melhores receitas que eu tinha. Todas. Então, bolos cremosos, bolos fofinhos. Então, vai ter bolo de macaxeira, bolo de milho, bolo mole, bolo mesclado, formigueiro, bolo de churros, red velvet, duo crocante. Então, é uma infinidade de sabores. São mais de 30 opções de massas diferentes. Somente em videoaula, fora a apostila, porque a apostila tem mais de 60. Mas, assim, muita opção para vocês escolherem o que se adequa melhor na região de vocês. E quase todas elas em duas opções, a manteigada e a base de óleo. Ó, aqui, esse creme aqui, ele é um pouco sapeca. Como é um creme, ele tem muitos líquidos. Que a gente colocou o leite, colocou o creme de leite. Então, vai chegar um momento que ele vai começar a querer engrossar e a querer subir aqui na panela. E aí, o que a gente tem que ficar de olho? Mexendo sem parar. Se você parar de mexer e sair, ele pode derramar. Então, sempre mexendo sem parar e o fogo sempre médio. Não coloca o fogo muito alto, porque senão ele sobe de uma vez e pode derramar da panela. Então, tem que tomar cuidado com isso. Carol, o que eu mais vendo é o bolo de churros. Vale muito a pena, o curso é maravilhoso. Fico muito feliz, Ká, quero ver você arrasando. Falar nisso, Karine, já fez o brownie pra você ver lá como que fica? Quero saber depois, viu? Carol, tô vendendo muito cake box. Gente, arrasem nas vendas, é isso aí. Cada uma tem o seu diferencial, vamos embora. Bolo de fubá com goiabada é só sucesso aqui. Mo, tu tá vendo isso? Cada uma com um bolo diferente aqui. Já quero fazer o de sobremesas. Virar, em breve. Ó, aqui ele já tá quase no ponto. Esse creme, ele engana muito na questão do ponto. Então, quando ele esfria, ele engrossa bastante. Então, vocês não precisam utilizar ele totalmente molinho. Ó, aqui ele tá bem líquido, ó. Bem líquido, mas eu já vou desligar porque ele vai engrossar. Se você esperar engrossar para desligar o fogo, quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais consistente. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do ponto. Ele tá começando a engrossar, vou desligar. Mexo mais um pouquinho depois que eu desligo, para não ter perigo dele grudar. Então, aqui, ó, desligou. Continua mexendo ainda um pouquinho para parar de ferver. Você só vai passar para o bowl quando ele parar de ferver, para garantir que vai ficar na textura bem certinho. Ó, mexendo sem parar. Parou de ferver. Agora sim eu vou colocar no meu bowl. É um bowl de glitter hoje. Vou colocar aqui o meu creme. Vou dar aquela raspadela. Esse creme ele tem um rendimento maravilhoso. Como a gente não vai reduzir muito ele dá uma quantidade boa, dá para decorar vários bolos. E aqui, gente, tomar muito cuidado.
esse é o momento fundamental para você conseguir ter uma textura legal no teu creme. Então, ó, desligou, eu continuo mexendo um pouquinho. E tá vendo que se eu subir vão aparecer algumas pelotinhas? Essa pelotinha não quer dizer que o teu creme tá com pelotinha, porque ele é de leite ninho, então formam essas pelotinhas. O que que eu faço? Desliguei o fogo, venho de novo com o fouet e agora eu vou dar uma mexidinha para dissolver essas pelotinhas e para o meu creme ficar mais lisinho e mais brilhoso. Inclusive, só nessa mexidinha ele já dá uma esfriada a mais. Mexe, 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 mexe. Eu não vou aplicar esse creme com essa consistência no bolo. Esse creme você vai aplicar ele morno, nem 100% frio e nem pegando fogo como ele tá aqui. Ele sempre tem que ser aplicado morninho. Então aqui eu vou mexer um pouquinho, vou esperar ele esfriar mais um pouco para conseguir fazer a aplicação do nosso bolo. Ó, mexe, 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 mexe. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Aqui em Brasília, o seu bolo de milho é um sucesso, Carol. Vendo demais. O segundo que eu mais vendo é o Red Velvet. Inclusive, criei uma taça Red Velvet que também vendo muito. Que vendo muito também. Arrasou, Eva. Arrasou demais. É muito importante, e o curso dá essa possibilidade para vocês, de vocês também... lá vocês vão aprender toda a base. Então, vocês vão aprender as receitas e vão aprender as técnicas básicas. Com isso, vocês conseguem criar outras receitas. E tem um módulo somente sobre alguns segredos. Então, lá vocês vão aprender a fazer bolo com fruta, para vocês criarem outros sabores. Bolo com pedacinho de chocolate, com granulado. Fazer mistura de massas. Então, tudo isso para que vocês também consigam criar novas receitas. Então, não é aquele curso amarrado, que você só faz o que está ali. Você aprende e você consegue criar também novas receitas. Vai aprender a função dos ingredientes, como que você faz para deixar o bolo mais fofo, mais molhadinho. Então, você consegue também nivelar e criar outras receitas do zero. Tem um módulo também, que é um dos que eu acho mais interessante. Inclusive, estava falando com outra aluna isso hoje. Um dos módulos que eu acho mais interessante do curso é que tem um módulo só sobre erros. E a gente pensa que erro, não, errou, deixa pra lá. Tudo que eu sei hoje foi porque eu já errei pra caramba. E toda vez que eu errava, eu aprendi alguma coisa. Então, tem um módulo no curso que tem 22 aulas. Um módulo só. Com 22 aulas, só sobre todos os erros. Todos não, mas tipo, a grande maioria dos erros que eu cometi, que muitas alunas cometem, e como consertar. Então, cada aula dessas são aulas curtinhas. Tem explicando por que aconteceu, como resolver e como você não passar mais por esse erro. Então, pra mim, esse módulo é incrível. Ó, só de mexer aqui ele já deu mais uma engrossadinha. Então aqui ele já tá um pouco mais encorpado. Eu vou colocar aqui, não era pra eu fazer isso. Tô dando spoiler pra vocês que não era pra usar ele assim. Mas, pra gente não perder muito tempo, eu vou colocar pra vocês verem como que fica o caimento dele. Eu vou pegar essa boleira aqui, vai ficar mais fácil pra vocês verem. Só pra dar altura. Vou pegar esse de coraçãozinho piscina. E olha como que fica o caimento. Aqui, o ideal era esperar esfriar ainda mais. Ele tá muito quente, mas só para vocês sentirem o caimento. Vou colocar nesse piscininho aqui de coração. O melhor dessas formas é que pega pouco recheio. Então, ó, um tiquinho de recheio já encheu o meu piscininha. E olha como que fica lindo. Aqui, se eu mexer, ele vai derramar, porque ele ainda tá muito quente. Quando ele esfriar... Ui! Olha aí, que trabalho bem feito. Caiu bem no prato, ainda bem. Aqui, quando ele esfriar, ele já vai ficar mais cremoso. Então, não vai derramar com tanta facilidade. Ele ainda fica molinho, mas não vai ficar derramando. Então, aqui eu vou esperar esfriar para fazer a finalização dele com vocês. Esperar esfriar um pouquinho. Vou colocar logo nesse aqui do bigodinho também. E aqui, ó, é um trisquinho de recheio. Então, ó, vou colocando bem devagarzinho. Coloquei, eu venho com uma colherzinha espalhando. Colherzinha de café. E eu vou só nivelando o meu bigodinho.
para não ter perigo dele passar da minha forma. Então, eu prefiro fazer assim porque me traz mais segurança. Se você quiser colocar também todos de uma vez, pode, não tem problema não. Eu faço assim porque eu acho que me traz mais segurança. Então, ó, fiz o bigodinho, vou pro olhinho. Tem 2 olhinhos, um que é um I. Esse bolo aqui é uma massa que você tem que utilizar, uma massa com muito sabor, muito molhadinha, porque pega pouquinho recheio. Esse do I Love Bigodinho, que é a forma papai. Então, ó, pega pouquinho recheio. Coraçãozinho. E a gente vem modelando. Colocando e espalhando o meu recheio. Colocando e espalhando. Até pegar o formato da forma. Então, aqui a gente tem esse I Love Bigodinho. É uma possibilidade também. A melhor parte é que você consegue vender esse bolo aqui do I Love Bigodinho muito baratinho. Por quê? Porque ele pega pouquíssimo recheio. Então, é um bolo que tem um custo melhor. Vou aqui, ó, só preenchendo onde eu acho que pega um pouco mais de recheio. Bolo bigodinho foi. Vira pra eles verem. Tá não? Ó. Agora sim. Tá vendo que ele já ficou mais cremoso? Depois que eu coloquei, ele já não tá mais derramando com tanta facilidade. Vou colocar ele aqui de novo, fica mais fácil eles verem, né? E vou pra esse outro I Love Bigodinho. É a mesma forma, só que essa daqui é um pouco menor. Então, mesma coisa. Gosto de colocar com a colherzinha para eu ir nivelando a quantidade de recheio. Então, ó, 2 colherzinhas, espalho. 2 colherzinhas, espalho. 2 colherzinhas, espalho. Bigodinho. Coraçãozinho. Lembrando que aqui a gente colocou uma pasta saborizante de uísque na massa. Então, eu vou ter um sabor um pouco mais intenso na minha massa e um creme mais neutro. Esse creme de leite ninho, ele é muito neutro. A melhor parte pra mim desse creme é isso. Porque eu consigo combinar com qualquer recheio, de qualquer sabor de massa. Então, consigo colocar massa de limão, massa de café, massa de chocolate, massa branca, massa red velvet. Qualquer massa que vier na sua cabeça combina com esse creme de leite ninho. E aqui foi, né? Os 3. Vamos agora finalizar. Se saiu grande aqui, essa quantidade de recheio, eu decorei os 3 e ainda dá para decorar o grande. Então, essa quantidade aqui, ó, que sobrou, ainda dá para decorar o bolo grande. Eu vou deixar aqui do lado, tirar essa partezinha daqui, pra gente finalizar a decoração. Vou ensinar aqui pra vocês também, eu deixei até aqui, pra eu não esquecer. Como fazer o bigodinho. Esse bigodinho, eu já tô meio perdida, né? Eu já trouxe aqui algumas vezes pra vocês e sempre vocês perguntam como é que eu faço o meu bigodinho. Eu não uso forma de silicone nada. Eu faço a mão livre e é extremamente fácil, embora não pareça, eu vou mostrar pra vocês como fazer o bigodinho. Pode ser feito com o chocolate nobre ou com a cobertura fracionada, tanto faz. Você vai precisar, para fazer o bigodinho, de um tapete de silicone. Tenho aqui um tapetinho de silicone. Eu já fiz alguns que estão aqui. Pra vocês verem como que é o bigodinho que eu tô falando, é assim. Ó. É um bigodinho de chocolate. Dando pra ver aí, irmão? Carol, posso congelar a queijadinha? Pode, não tem problema nenhum. Tá certo? Só que tem que tomar cuidado na hora de descongelar ela. Tem que descongelar com ela toda coberta com plástico filme na geladeira. Depois que ela descongelar, você tira o plástico filme. Só tira depois. Pra fazer o bigodinho, esse bigodinho, a gente vai precisar de um saquinho de confeitar. E você pode utilizar chocolate nobre temperado. Ou você pode utilizar aqui a cobertura fracionada. Como é só um enfeite, não tem problema. Eu vou cortar as pontinhas
Então, venho aqui e eu corto as pontinhas bem pequenininha. Então, é bem pequenininha mesmo. Se você cortar muito grande, ó como é minúsculo, é da grossura de um palito de dente. Se você cortar muito grande, vai ficar mais difícil de fazer o molde. Então, eu venho aqui, vou pegar também um termômetro ou um palito de dente, o que você tiver com a ponta fininha aí na sua casa, para utilizar nesse momento. Puxei o termômetro? Não, mas a gente vai de faca. Vamos utilizar a faca. Do jeito que eu cortei aqui, a gente vai fazer duas bolinhas, uma grudada na outra. Então, vou desenhar para ficar mais fácil, só para vocês entenderem o formato. Que vai ficar mais difícil de mostrar. Então, vamos nessa. Só para vocês entenderem aqui o formato. É chão que tem aqui, né, amor? Ó, para vocês desenharem o bigodinho, vocês vão precisar fazer 2 gotinhas de chocolate e puxar o bigodinho. Então, é desse jeito. Eu pingo 2 gotinhas de chocolate, uma colada na outra, como se fosse uma bundinha. Um exemplo bom, hein? Como se fosse aqui uma bundinha. 2 bolinhas, uma grudada na outra. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um palito de dente, uma pontinha de faca, alguma coisa fininha. E tá dando pra ver aqui, Pri, o quadro? Tá? Depois que eu fiz as 2 bolinhas, eu vou pegar um palito de dente, uma pontinha, e eu vou puxar como se fosse uma perninha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse desenho, arrastando o chocolate. E aí vai formar o bigodinho. Na prática, vamos lá. Saquinho de confeitar com um buraquinho bem pequenininho. Vê se tu consegue mirar a câmera aqui, Pri. Só mirar. Carol, você conhece o chocolate ao leite da marca Genuine? É o que eu tô utilizando. Eu amo. Muito, muito bom. Vamos nós. 2 câmeras, né? 2 de cada vez. Sim, uma de cada vez. Primeiro no YouTube. Eu vou fazer 2... Já tá? Já tá. Então aqui, ó, eu faço 2 bolinhas, buraquinho bem pequenininho. Tá pequeno demais, né? Peraí, é bem pequenininho, mas não tanto. Ó, 2 bolinhas, uma bolinha, paro, outra bolinha do lado. Tenta fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Fiz isso, eu venho com uma pontinha, eu prefiro fazer com palito de dente. E eu vou puxar aqui, arrastando o meu chocolate, uma perninha. Puxei de um lado, eu venho e puxo do outro. Formei o bigodinho. É só isso. E esperar ele endurecer, né? Então, novamente, venho aqui, faço uma bolinha, paro, outra bolinha do lado, paro, e eu venho puxando as minhas perninhas com a faquinha ou com o palitinho de dente. Ó, puxei, foi. Vou fazer só mais um. Uma bolinha, paro, outra bolinha do lado, paro e puxo as perninhas. Aqui você consegue fazer do tamanho que você quiser. Eu tô fazendo pequenininho, não tá dando pra ver. Vou melhorar a forma de mostrar, peraí. Porque essa parada aí é marrom, né? Se tivesse um papel manteiga... Vou fazer um pratinho aí na frente deles. Aqui. Melhorou? Mais pra cá. Aí. Aqui. Novamente, eu vou fazer um bem grandão para vocês entenderem. Então, ó, eu faço uma bolinha, vou fazer um gigante para ficar mais fácil vocês verem. Faço uma bolinha, paro. Outra bolinha do lado, do mesmo tamanho, paro. Elas têm que ficar encostadinhas. E aí eu venho aqui e vou puxar a perninha, arrastando esse chocolate. Puxei uma perninha, eu venho e arrasto o chocolate novamente para formar a outra perninha. E aí eu tenho o bigodinho. Fazendo em pé. Uma bolinha, paro, faço outra bolinha do lado, mais ou menos do mesmo tamanho, paro. Puxo a perninha com a faquinha, puxo a outra perninha. Pode ser com palito de dente também. Só isso.
Sem mistério. Espera endurecer e tá feito. Vou tirar porque eu já fiz alguns. E aí aqui a gente pode fazer a nossa decoração. Aqui eu vou decorar só esse miudinho, porque os outros já não precisa, porque já é decorado. Mas você poderia colocar um fiozinho de Nutella, se você quiser? Pode. Usa a imaginação de vocês para ir criando como vocês preferirem. Ó. Do jeito que ele tá aqui, eu vou só colocar alguns bigodinhos ao redor. Então, eu posso também vir aqui no meu brigadeiro e colar uns bigodinhos. Então, venho aqui no meu brigadeiro de chocolate, vou botar um pontinho de chocolate em cada. E posso colar alguns bigodinhos nele. Só para ficar também personalizado. Tudo de bigodinho. E aqui vocês podem espalhar os bigodinhos como vocês preferirem. Eu vou colocar... Gente... Vou colocar um do lado, o outro do outro. Foi? E eu venho aqui, ó, colocando os bigodinhos do jeito que eu quiser. Vou colocar só mais um, só mais esse maiorzinho aqui. E aqui é só para vocês entenderem que dá para fazer da forma como vocês preferirem. Poderia colocar mais, mas não vou. Acho que já tá bom. E olha como fica a coisa mais linda. Dava para vocês escreverem também, eu te amo, super pai, o que vocês quiserem. Brigadeiro é a mesma coisa. Eu coloco aqui, ó, uma colinha. Pode ser do próprio brigadeiro, pode ser de chocolate. Venho com o meu enfeite, coloco em cima e pronto. É um brigadeiro personalizado. Então, usem a imaginação de vocês para criar da forma como vocês preferirem. Aqui, eu tenho algumas possibilidades também. Vocês também podem colocar a pipetinha. Aqui eu coloquei com chocolate quente, mas poderia ser com whisky. Já que aqui a gente está na pegada da massa de whisky, eu poderia ter feito com a pipeta de whisky. Mas aqui eu coloquei de chocolate quente, que era o que estava mais fácil para mim. Vou colocar até esse bigodinho nesse aqui, que foi só sobrou um. E tá pronto, gente. Vira aí, cara. Isso. Ó. Dá. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Olha só. Então, vocês podem fazer um kit. Um bolinho decorado de bigode. Então, ó o kit. Uma cesta. Então, com uma cesta, vocês conseguem fazer um bolo de bigode, um bolinho Eu Amo Papai e uma caixa também de brigadeiros. Vocês conseguem aumentar o ticket médio de vocês. Show. Então, fica super legal também. É uma possibilidade que vocês têm. Pode vender na caixa menorzinha, nessa daqui. Todas essas caixinhas que eu usei aqui são da ideia, todas. Então, dá para vocês fazerem da forma como vocês preferirem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Assim que o nosso bolinho sair ali, eu vou colocar o restante da cobertura de leite ninho e posto para vocês nos stories como que ficou o resultado dele finalizado também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Uma dica, quando vocês forem colocar o bigodinho, cuidado para não colocar com o recheio quente. Nesse caso aqui, ó, eu esqueci que o creme de leite ninho estava muito quente, a gente acabou de tirar do fogo. Então, ó, já ficou mais molhadinho. Então, cuidado, se for colocar a decoração de bigode, só coloca depois que já estiver totalmente frio. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Só vai entender esse desenho quem assistiu a aula. Um beijão. Vou colocar lá uma foto no nosso feed para vocês deixarem nos comentários de vocês do que vocês acharam da aula de hoje. E um beijão e até segunda-feira tem mais aula por aqui. Beijão e até lá!